Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de história? Semana passada nós vimos Revolução Russa, parte 1. Eu expliquei para vocês o contexto da Revolução, a influência do marxismo no movimento e também os antecedentes da Revolução Russa, ou seja, como estava a Rússia antes de 1917. No final da nossa parte 1, da nossa primeira aula, eu falei que o grande erro do czar Nicolau II foi a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, visto que o país não tinha condições de participar daquele conflito. Hoje, na parte 2, a gente vai ver como que aconteceram as duas revoluções do ano de 1917, ok? Então vamos lá. No primeiro slide que vocês estão vendo aí comigo, está escrito Revolução Menchevique. Vamos lembrar que a palavra menchevique, ela significa minoria e representava a burguesia daquele país. O que aconteceu? Nos primeiros meses de 1917, a situação política, econômica e social da Rússia, ela tornou-se insustentável. Toda a produção era voltada para a guerra. E isso, é óbvio, levou a uma grande crise econômica, uma crise de abastecimento, de miséria e muita fome no país. Então, nos primeiros meses do ano de 1917, acontecem vários saques às lojas de alimentos. A população, ela não tem acesso aos bens de necessidade e, por isso, acontecem vários protestos, várias manifestações, várias greves por todo o país. Aproveitando-se dessa situação, e uma vez que o próprio exército, muitos militares já não estavam mais compartilhando das mesmas ideias do czar Nicolau II, muitos militares vão para o lado da população e começam a participar dessas manifestações políticas. Com isso, em fevereiro de 1917, os mencheviques, eles conseguem derrubar o governo de Nicolau II. Ele, percebendo que não tinha mais apoio político para se sustentar, ele acaba abdicando ao poder. Estabeleceu-se aí, então, uma revolução parlamentar. Por que eu coloquei uma revolução parlamentar? Porque o parlamento russo, chamado de Duma, ele passou a ser integrado por uma maioria de burgueses. E é claro, então, que foi uma revolução burguesa, porque a burguesia, ela desejava a manutenção do capitalismo. Com essa manutenção do capitalismo e com a burguesia do poder, nós temos aí o fim da era czarista, o fim do absolutismo monárquico no poder. Esperava-se, é claro, que nesse governo que se colocou aí em fevereiro de 1917, algumas atitudes. Esse governo era um governo provisório. Esse governo provisório, ele vai adotar medidas que vão alcançar uma grande parte da população, mas outros anseios, outros desejos da sociedade não foram atendidos. Então, primeiro vamos ver quais foram os desejos atendidos aí da sociedade daquela época. Então, uma das primeiras medidas do governo menchevique foi a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Então, há uma regulamentação das horas de trabalho a partir desse governo provisório menchevique. Esse governo também concedeu anistia aos presos políticos e regresso dos exilados. O que significa isso? A palavra anistia, ela significa perdão. Então, quer dizer que todos os presos políticos do país, presos, inclusive, lá a partir lá do Domingo Sangrento de 1905, essas pessoas elas foram liberadas. E os exilados, aqueles que foram obrigados a abandonar o país, obtiveram o direito de retorno. Foi o caso, inclusive, de Lenin, que é um dos líderes aí, o principal líder do Partido Bolchevique. Bom, além disso, o governo provisório, ele concedeu também direito de expressão e associação. Isso foi muito importante
Porque com a volta de Lenin, há uma formação dos sovietes, que eram conselhos, assembleias que reuniam camponeses, trabalhadores e também militares, soldados, que compartilhavam das mesmas ideias. Como agora no país havia essa liberdade de expressão e de associação, os sovietes se espalharam por todo o país e começaram a organizar movimentos em prol de atender os anseios, os desejos daquela sociedade. Por quê? Porque, na verdade, o principal anseio, desejo, era a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Lembram que eu falei para vocês na outra aula, né, que vão ser justamente as mulheres que vão iniciar as manifestações contra o governo czarista, porque queriam que os homens voltassem para casa, né? As mulheres estão perdendo seus filhos e os seus maridos. Só que o governo provisório, mesmo derrubando o czarismo, né, acabando com o absolutismo monárquico, ele não atendeu à principal reivindicação da população, que era retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Este vai ser o grande erro do governo menchevique. Aproveitando-se dessa situação, e agora os sovietes liderados por Lenin, ele vai publicar no mês de abril de 1917 as Teses de Abril. Daí o nome Teses de Abril, porque foi neste mês. E o lema então dos sovietes passa a ser paz, pão e terra. Paz representando o quê? A retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Pão era o acesso à alimentação, à comida. E terra, a redistribuição das terras, uma vez que nós vimos lá nos antecedentes da Revolução que a maior parte das terras na Rússia estavam nas mãos de aristocratas, nas mãos da nobreza. Então, o grande desejo dos sovietes era confiscar essas terras e redistribuir entre a população, o que nós chamamos hoje de reforma agrária. Bom, diante desse contexto de miséria, de fome e não atendimento das reivindicações da população, os sovietes, eles passam a contar com o apoio também dos militares. E por isso, em outubro de 1918, eles conseguem finalmente derrubar o governo provisório, há uma deposição desse governo e a Rússia, ela passa a ser comandada por Lenin. Quando Lenin, então, assume o poder na Rússia, o que a gente vai perceber é que uma das primeiras atitudes desse governo, que aí é um governo socialista, né, essa segunda revolução, ela não é feita pela burguesia, mas sim pela classe trabalhadora, ela vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Eles vão confiscar todas as propriedades privadas e essas propriedades privadas passarão para as mãos do Estado, do governo. E além disso, as terras, elas são confiscadas da aristocracia, da nobreza e são distribuídas entre a população. Só que como resultado dessa revolução socialista que aconteceu em outubro de 1917, inicia-se na Rússia uma guerra civil. Afinal de contas, não era todo mundo que estava a favor da Revolução Socialista. Não eram todos que compartilhavam dos mesmos ideais. Então estabeleceu-se nessa guerra civil um exército vermelho, comandado por Trotsky, que representava aí quem? Quem que formava esse exército vermelho? Os camponeses e os operários. E do outro lado, o exército branco. O exército branco, ele tinha a participação de ex-oficiais da época do czarismo com o apoio da Inglaterra e da França. Bom, essa guerra, ela começou no ano de 1918 e só terminou em 1921. Obviamente, o que ocorreu na Rússia nesse momento foi uma estagnação da economia. Afinal de contas, todo o país estava voltado para esta guerra. Ao final, no ano de 1921, nós temos a vitória dos bolcheviques. Mas o país, ele estava estagnado.
o país perdeu muito, havia muita miséria, muita pobreza. E como dividir riquezas se esse país não tinha riquezas a serem divididas? Por isso que Lenin, ele vai adotar a partir de 1921 uma estratégia para restaurar a confiança do governo. E aí ele cria então a NEP. A NEP é uma nova política econômica que era um plano de recuperação econômica do país. Parece um pouco contraditório, porque Lenin, ele sempre defendeu uma revolução socialista com uma ditadura do proletariado e em nenhum momento ele defendeu o capitalismo, como os mencheviques. Lembram? Os mencheviques, eles falavam que era necessário modernizar, industrializar a Rússia para depois pensar em uma revolução socialista. Lenin não. Lenin, ele sempre disse que era necessário tomar o poder e a partir daí dividir as riquezas da Rússia. Só que a Rússia não tinha riquezas para serem divididas. Então esse plano de recuperação econômica, ele vai um pouco contra tudo aquilo que Lenin defendeu até então. Por quê? Porque é um modelo de economia híbrido. Isso significa o quê? Que era necessário permitir um pouco de capitalismo para que o socialismo pudesse crescer. Então vocês vão reparar aí no quadro que eu coloquei aí, Estado e iniciativa privada. Tornou-se responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado comandava a indústria pesada, o sistema de transporte, a comunicação, óbvio porque havia censura, o sistema bancário e o comércio externo. Mas era permitido durante a NEP, que foi de 1921 até 1928, a atuação da iniciativa privada. Então, durante esse período, para que o país voltasse a crescer, foi permitido pequenos negócios e também, com o tempo, houve uma progressiva taxação sobre o capital privado. E isso permitiu contratações de trabalhadores. Com essa nova política econômica, a Rússia ela voltou a crescer. E é nesse contexto também que em 1922, o governo russo, pensando em aumentar o seu poder de defesa, eles criam a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muita gente acha que a União Soviética era um país. Não. A União Soviética ela surgiu em 1922, ela tem o seu fim em 1991. Mas, na verdade, foi um projeto russo de unir repúblicas que tinham como mesmo objetivo o socialismo. Então, o que os russos fizeram? Eles uniram países do leste europeu e do norte da Ásia à Rússia. E formou-se aí, então, uma federação de países que recebeu o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Bom, só que Lenin, ele morre em 1924. E é claro que após a morte de Lenin, vai haver uma grande disputa pelo poder. E nessa disputa pelo poder, vão se destacar aí duas figuras. De um lado, Trotsky, que era muito querido pela população, porque ele tinha comandado o Exército Vermelho durante a Guerra Civil. A principal ideia de Trotsky é expandir mundialmente o socialismo. Do outro lado, havia Stalin, que era o presidente do Partido Comunista. Stalin era mais conservador e ele acreditava que era necessário estabilizar o socialismo dentro da União Soviética, que não era momento ainda de expandir esse socialismo. A vitória foi para Stalin. Stalin inicia então um governo que vai se tornar aí um dos governos mais repressores da história mundial, pois ele implantou uma grande ditadura na União Soviética. Trotsky, ele é obrigado a deixar o país. Ele é exilado, ele é expulso do país. Mais tarde, em 1940, ele vai ser assassinado no México, a mando de quem? De Stalin. Bom, a era Stalin,
ela vai do ano de 1927 até a sua morte em 1953. Stalin, ele vai adotar um governo que tem como foco, sobretudo, o desenvolvimento econômico do país. Um desenvolvimento econômico voltado para a indústria, principalmente para a indústria de base. Então, o seu grande interesse é trazer modernidade, desenvolvimento ao país, mas, do outro lado, ele tem uma postura que não vai agradar muito os camponeses, porque ele adota um esquema de fazendas estatais. As terras que até então, no governo de Lenin, elas tinham sido confiscadas e distribuídas aos camponeses, aos trabalhadores, elas são retomadas e ficam nas mãos do Estado. São fazendas estatais em que vão predominar a coletivização da agricultura. Só que isso não deu muito certo nos primeiros anos, o que levou a muita fome e a muita miséria. Mas as pessoas não tinham muita opção. Ou elas trabalhavam ou acabavam sendo perseguidas pelo governo de Stalin. Aquelas que não desejassem trabalhar poderiam ser assassinadas ou levadas aos campos de trabalho forçado na Sibéria. Bom, como eu disse anteriormente, o governo stalinista implementou uma grande ditadura. E essa ditadura de Stalin, ela ficou baseada em várias características aqui. Primeira característica é o unipartidarismo, ou seja, não existe democracia, existe um único partido, que é o Partido Comunista. Há nesse governo uma grande censura e órgãos para fiscalizar a comunicação, rádio, cinema, jornais. Não há liberdade de expressão, não há liberdade de associação. Existe uma grande perseguição política. Ou você adota as medidas do governo, ou você se enquadra naquele modelo imposto, ou você não é aceito naquele país. Então, muitas pessoas, durante o governo de Stalin, milhões, na verdade, foram assassinadas, foram exiladas, ou foram obrigadas a serem enviadas aí para os campos de trabalho forçado na Sibéria. Uma característica do governo de Stalin é o centralismo democrático. Ele fala, durante o seu governo, ele sempre vai explanar que o país vivia uma democracia, só que uma democracia centralizada nele. Então, uma frase dele que tem grande repercussão é: todos discutem e eu decido. Ou seja, vocês podem opinar, vocês podem discutir, mas a decisão final é minha. Bom, ao mesmo tempo, para criar uma imagem positiva do seu governo, ele é óbvio que ele vai se utilizar dos meios de propaganda, principalmente na rádio e no cinema, para criar uma imagem positiva do seu governo. Então existe um grande culto ao líder. Muitas pessoas enaltecem o governo de Stalin. Afinal de contas, durante a sua administração, a Rússia ela cresceu economicamente e a grande parte da população tinha trabalho, tinha direito, tinha acesso aos estudos, tinha acesso à saúde, tinha direito à moradia. Então ele torna-se também uma figura ambígua. De um lado, aqueles que não concordavam com seu governo são perseguidos politicamente. Do outro, existem pessoas que vão idolatrá-lo. Por isso, era muito comum ter nas residências, nas casas do povo russo, retratos, com a imagem de Stalin. Então, é uma figura que ela tanto gera amor, mas ela gera ódio também. O governo stalinista, como eu falei para vocês, ele termina no ano de 1953 com a sua morte. Mas a União Soviética, ela só terminou em 1991, mas a gente vai estudar isso depois. Bom, a aula termina aqui. Vou mandar para vocês uma lista de atividades para serem feitas ao longo da semana. E aí, qualquer dúvida, vocês entram em contato, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.